Vocês estão animados? Durante 7 anos, eu cuidei de uma igreja lá no Rio de Janeiro, em Copacabana. E assim, estar na casa de Deus é sempre bom, né? Não importa qual seja o dia. Mas eu tinha um carinho especial pelo culto de terça-feira. E olha que na época eu tinha uma vida profissional muito acelerada. Eu acho que eu já falei aqui, né, que eu tomava conta de concessionária de automóvel, Volkswagen. Tem que vender todo dia, tem que vender muito. E na época, Copacabana, de onde eu trabalhava, eram 50 quilômetros talvez. E às vezes eu saía, terminava o expediente 18 horas, o culto começava às 7h30. Rio de Janeiro, um trânsito doido. Eu falava, meu Deus do céu, tem culto hoje ainda, eu tenho que ir para a igreja. Eu saía correndo, pegava o carro e ia embora. E ali eu já ia orando e pedindo a Deus, Senhor, me dá uma palavra, porque o negócio é complicado, porque você está na tua vida profissional, na tua vida secular, é um ritmo. Mas agora você vai para a igreja, agora você tem ali uma responsabilidade, você é um veículo de Deus para levar a palavra para a igreja. E eu tinha aquele tempo ali, aquele percurso que eu fazia, era o tempo que eu começava a falar com Deus para me preparar, mas eu tinha um carinho especial e tenho um carinho especial pelo culto de terça-feira. Por quê? Porque o culto de terça-feira é o culto de milagres, não é isso? Qual é a expectativa que você traz no teu coração no culto de terça-feira? Você não vem com uma expectativa de que algo você precisa que Deus faça, você precisa que Deus traga uma resposta, você está buscando algo novo na tua vida, não sei, na tua vida profissional, tua vida financeira, tua vida sentimental, na saúde. Às vezes é algo que você percebe que você não consegue ir, não rompe. Você fala, eu vou terça-feira no culto, vou fazer uma campanha e vou colocar diante de Deus. E eu vejo esse culto um culto diferente, porque é um culto onde você starta a tua fé, né? Onde você dá um combustível para a tua fé. Eu preciso crer. A Bíblia diz assim, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Bem-aventurados que não viram e creram. Onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Tudo que pedires ao Pai em meu nome, vos será concedido. Fé, fé. Movimento é fé. Na verdade, tudo o que você precisa já está pronto. Basta que você creia e tome posse. Amém? Você vê dessa forma? Mas tem uma coisa que me preocupa sempre, e eu gosto sempre de pensar um pouco sobre isso, e vou trazer um texto aqui para a gente meditar rapidamente, fazendo exatamente essa ligação. Eu preciso que Deus faça um milagre na minha vida. Tem algumas coisas na minha vida que eu preciso que Deus faça, né? Trazer à existência aquilo que ainda não existe. Mas é só isso? Não, não é só isso. Como está a minha relação com Deus? Como está a minha intimidade com Deus? Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, isso eu não tenho dúvida. Mas a Bíblia conta a história de uma mulher que sofria 12 anos de uma hemorragia. Ela colocou no coração dela assim, se tão somente eu tocar em Jesus, eu ficarei curada. O que é isso? Na prática, o que é isso? É fé? Sim, é fé. Mas também tem um movimento. A pergunta que eu quero fazer para você essa noite: qual o movimento que você tem feito para chegar no milagre que você está buscando? Pastor, vem toda terça-feira na campanha. Me desculpe, querido, é pouco. É pouco.
é pouco. O que você precisa, Deus faz. Deus pode fazer. Deus quer fazer. Mas em que lugar você está? Você está no lugar de receber? Deixa eu falar para você uma coisa. Se você tiver de braços cruzados, eu quiser te dar um presente e você não descruzar os braços, eu não consigo te entregar o presente. Você está de braço cruzado, toma, obrigado, toma. Você precisa estender as mãos, você precisa receber, você precisa querer, você precisa fazer um movimento. E às vezes, nós estamos aqui, nós viemos à frente, nós escrevemos no nosso papel, mas e o meu coração? A Bíblia diz assim: onde estiver o teu tesouro, aí estará o vosso coração. Depois fala assim: sobre tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Depois fala assim: a boca só fala do que o coração está cheio. Como está o seu coração? Você tem buscado intimidade com Deus? Você tem buscado em Deus tudo o que você precisa? Eu tenho aprendido e tenho vivido experiências ao longo da minha jornada cristã, da minha vida com Deus, da minha vida profissional, da minha vida familiar, de que não tem outro caminho que não seja eu estar na dependência de Deus. Estar na dependência de Deus é eu entender a grandeza, a soberania de Deus, mas eu preciso, num âmbito natural, que é o que vivemos, eu preciso naturalmente estar em Deus. Ou seja, naturalmente eu estou aqui, natural, eu sou um ser humano, mas eu preciso estar em Deus. O que é estar em Deus? É eu ter Deus em mim. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Pastor, eu venho na igreja, sou dizimista, sou fiel, sou direitinho, pastor, mas o negócio está complicado para mim. Tá. Não se preocupe. Jesus estava com os discípulos, fazendo milagres, ensinando, tudo lindo. Aí Jesus fala assim: passemos para outra banda. Travessiazinha. Estava tudo bem, estava tudo tranquilo aqui. No meio da travessia, o que aconteceu? Uma tempestade. Mas eles estavam em Jesus, a tempestade foi superada e eles chegaram do outro lado. Você entendeu a importância de toda terça-feira que você está aqui, né, nessa perspectiva do milagre, da busca pelo teu milagre, da busca pela sua resposta? Você precisa um pouquinho antes considerar onde eu estou na minha trajetória com Deus. Como está o meu coração? O pastor acabou de ministrar sobre nós aqui, pediu: coloca a sua mão na cabeça para que você receba a palavra. E é verdade, às vezes a gente está aqui presente, mas não escuta. Pastor, mas eu vim buscar meu milagre. Você até agora só fala: querido, não tem jeito, tem um ingresso. Tem um ingresso. Deus vai liberar o teu milagre. Até porque tem um outro problema: se Deus liberar o milagre, às vezes para a gente muito rápido, a gente não dá conta nem de voltar para agradecer. 10 leprosos foram curados, mas só 2 voltaram para agradecer. É natureza humana, a gente corre esse risco. Então, eu quero te levar para um lugar essa noite de comunhão com Deus. Eu quero te levar para um lugar essa noite onde você
vai ser abençoado. O milagre vai acontecer. Mas tem algo maior do que isso que Deus quer fazer na tua vida. Na verdade, eu quero te convidar a que você seja um milagre ambulante. Você não pode se contentar somente com este milagre que você precisa, com esta resposta que você precisa. Não, você precisa ser a referência do milagre. Por onde você passar, ali ó, ali vai, aquele cara é um milagre. Eu conversei com aquele irmão ali, 5 minutos, ele falou assim, rapidinho ele contou o testemunho dele, do milagre que aconteceu de cura na vida dele. É um milagre ambulante. Você entendeu? É assim, não é só o que eu recebo, mas como eu vivo com aquilo que eu recebo. Amém? Tá tudo tranquilo? Ninguém está assustado não, né? Está amarrado no cinto, não tem perigo. Então vou ler aqui só um texto agora aqui para a gente fechar tudo isso que eu já falei para vocês. Lucas 19. Olha que coisa linda. Todo mundo conhece essa história, mas vamos olhar por uma perspectiva diferente essa noite aqui. Lucas 19 conta a história de Zaqueu. E aí começa assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Então, rico e chefe dos publicanos, ou seja, poder econômico e autoridade. Tinha uma posição de relevância, de importância naquela época. Ele queria ver quem era Jesus. Boa curiosidade de Zaqueu, né? Mas, sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Primeira coisa que eu quero dizer para você aqui é o seguinte: quando você quer, você busca. Pastor, eu quero um milagre, por isso que eu estou aqui. Não, eu quero que você vá um pouco mais. Quero que você se aprofunde um pouco mais. Zaqueu, ele precisava ver Jesus. Ele não se incomodou com o nível socioeconômico que ele tinha, nem tampouco com a posição profissional, com a importância e autoridade que ele era na época. Assim correu adiante, subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Dê um aplauso ao Senhor. Eu costumo dizer que a gente nunca ganha de Deus. Se você dá um passo para Deus, Ele dá 2. Tu dá 2, Ele dá 4. Zaqueu só queria conhecer a Jesus. Percebeu? Só isso. Zaqueu não preparou. Jesus vai passar, eu vou ver se eu consigo fazer um contato com Ele. De repente, quem sabe eu convido Jesus para ir até a minha casa, jantar comigo, vou fazer uma social com Jesus. Jesus é importante, eu preciso receber Ele aqui na minha casa. Não. Zaqueu, munido da sua capacidade financeira, intelectual, social, profissional, autoridade que ele era, ele entendeu o seguinte, que ele queria conhecer a Jesus.
queria conhecer a Jesus. A gente tem que ter muito cuidado, porque o fato de você ser cristão e estar à igreja todo domingo, toda terça e todos os eventos da igreja, não necessariamente quer dizer que você conhece a Jesus. Pô, pastor, mas como assim? Querido, a gente tem que ter cuidado, porque senão você se acostuma em ser cristão. A vida cristã é uma vida de fé em fé. A vida cristã é uma vida de conquista. A vida cristã não é algo que se torna uma coisa protocolar. Tem culto, eu vou no culto, tal. Não. Zaqueu queria ver Jesus. Eu quero dizer para você o seguinte, que em algum momento você vai precisar fazer um movimento diferente. Para essa resposta que você está buscando, para essa cura que você precisa, o que você tem feito? Estou aqui, pastor. É pouco. Como é que você tem se apresentado diante de Jesus e colocado para Ele aquilo que você precisa? Como você tem falado para Ele? Ou você está esperando chegar aqui para o pastor colocar as mãos sobre você e ministrar sobre você? Não. A Bíblia diz: entre no seu quarto, feche a porta e ali na sua intimidade, fale com o Pai. Não terceirize aquilo que você pode fazer. Zaqueu provavelmente tinha muita gente sob o comando dele. Zaqueu era um líder, Zaqueu tinha uma posição de destaque. Ele podia ter falado assim: preciso falar com esse Jesus que vai passar aí. Vou mandar uns 3 homens meus aqui de confiança, ficar lá para quando ele passar, entrar pelo meio da multidão e tentar trazer ele aqui em casa. Zaqueu não fez isso não. Zaqueu nem se preocupou se ele era ou não era o que ele era. Sabe o que Zaqueu fez? Subiu numa árvore. Mas aí, eu fico pensando, eu quando leio alguns textos na Bíblia, eu viajo no texto, eu fico me imaginando ali. Eu fico pensando, Zaqueu, pequena estatura, 1,60 m, sei lá, Zaqueu baixinho, querendo ver Jesus, dinheiro, posição social. Zaqueu deve ter olhado e falado: o que eu vou fazer aqui? Como é que eu vou dar um jeito? E a multidão está vindo, já sei que Jesus vai passar, já está vindo. Eu penso que Zaqueu deve ter olhado e falado assim: eu acho que se eu subir nessa árvore aqui eu consigo, vou subir na árvore. Às vezes a gente não dá conta de fazer o mínimo para que a gente possa estar mais perto de Jesus. Não, na minha empresa eu não falo muito, porque fica chato, né? Esse final de semana eu fui ao Rio de Janeiro, fui convidado para fazer uma palestra, numa imersão para pequenos empresários, pequenos médios empresários, e o tema que eu ia falar era sobre vender. Eu gosto de falar de venda, falo bem de venda, gosto de vender, enfim, não é muito difícil para eu falar não. Mas eu comecei a falar, e a pessoa que estava responsável falou assim: como é que eu te apresento? Falo que tu é pastor? Eu falei: não fala que eu sou pastor não. Ué, mas tu não quer? Não, calma, deixa que esse assunto eu vou conduzir. Eu comecei a falar, fui falando. Aí tem uma hora que eu falo assim para o pessoal, falei: agora deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando você compra um carro, o carro vem com manual. Por quê? Porque o fabricante que fabricou o automóvel tem um manual que é para o usuário, para utilizar bem o automóvel, ele olhar o manual. Se ele fizer alguma coisa fora do manual, ele está comprometendo o produto. A Bíblia é o manual do ser humano. Aí eu falei: opa, encaixei, agora eu vou. Aí dali eu fui falando, aí falei da criação, falei da importância que você tem, do valor que você tem, e aí falei um pouco de Jesus para aquela turma, depois de ter falado do tema que eu precisava falar. Mas eu estou contando isso para você para dizer o seguinte: nós cristãos, às vezes, somos muito, como é que eu vou dizer? Somos muito discretos.
não tenho nada contra. Cada um tem a sua fé, mas eu me lembro um dia que eu estou saindo de casa, 10 horas da manhã de um sábado, e para um BMW bonito, branco, lindo, desce um cidadão arrumado, bacana, abre a porta, tira umas coisas assim, prepara um ambiente no chão e coloca ali aquelas coisas ali, um lugar movimentado, coloca aquelas coisas ali, acende uma vela, não sei o que, mexe ali, dá um tempo, fica olhando assim, vai lá, vem cá, dá uma volta, entra no carro e vai embora. Às vezes a gente não dá conta nem de usar a Bíblia. Agora fica mais fácil que a Bíblia está no telefone. A gente fala, não, mas minha Bíblia está no telefone. Eu não abro mão de andar com a Bíblia. Porque teve uma época da minha vida que eu tinha vergonha. Lá no Rio, não sei se aqui é assim, no Rio, eu falei assim, o cara é Bíblia. Aí eu tinha vergonha. Agora eu perdi a vergonha, falei, agora eu vou andar. Mas tem o celular, não quero saber do celular não, leva a Bíblia. Às vezes eu estou descendo no prédio para domingo de manhã para ir para a igreja, eu boto o biblão assim mesmo, cheio de moral. E é bacana, é legal, porque as pessoas olham e te dão um bom dia diferente. É quase que o cara fala assim, bom dia, tá indo para a igreja? É quase isso. Zaqueu não se envergonhou não, irmão. Você vai dizer, pastor, o que isso tem a ver com milagre? Tem sim, irmão, você está com vergonha, mas chega aqui, tu quer milagre, né, bonitão? É, lindão, tu quer milagre. Mas se bobear, tu faz igual Pedro, eu não conheço não. Ou seja, você precisa subir na árvore, irmão. Você precisa trazer para perto. Você precisa estar em Deus. O milagre vai vir. Vai vir. Mas você precisa ser o milagre. Antes de você ter o milagre, você precisa ser o milagre. E aí vai fazer a grande diferença. Porque Zaqueu foi surpreendido. Olha o legal, essa é a coisa boa. Zaqueu queria ver Jesus, subiu na árvore, mas ele não tinha o sentimento de que Jesus ia fazer o que fez. Jesus estava andando aqui, nessa direção. Jesus não estava andando olhando para cima, Jesus estava olhando certamente reto para os lados. Mas quando Jesus passa debaixo daquela árvore, Jesus para e olha para cima. Eu fico imaginando a cena. Já pensou como é que Zaqueu negociou com ele para subir naquela árvore? Vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou. Vai ficar chato. Eu vou, quero ver Jesus. Subiu na árvore, podia ter tomado um tombo, se arranhado. Subiu. E agora fez o quê? Ficou quietinho ali. Ele queria ver Jesus só. Só. Você quer milagre. Ele só queria ver. E você não dá conta de subir na árvore. Só que, quando Jesus passou ali, olhou para cima assim, Zaqueu, desce depressa, que hoje me convém pousar na sua casa. Aí eu volto de novo, fico imaginando, já pensou como é que Zaqueu ficou? Zaqueu deve ter falado, caramba, Jesus vai para minha casa. Ele deve ter descido aquilo igual um mico descendo de árvore, rápido, correndo, e foi para a casa dele. Preste atenção, preste atenção. Todas as vezes que você busca Jesus, Ele vai te encontrar. Ele vai te encontrar. Mas pode ser que você precise subir na árvore. Entendeu? Pode ser. Se precisar, suba, porque certamente Ele vai te surpreender. E todas as vezes que Jesus chega na nossa casa, e a nossa casa pode ser a nossa casa física, mas pode ser o teu coração. Pô, pastor, mas eu sou firme, pastor, eu já aceitei Jesus, eu fiz a oração estratégica, inclusive, eu tenho Jesus no meu coração. Pois é, querido, você precisa tê-lo no lugar principal da tua vida. Ele precisa estar sentado à cabeceira. Jesus fala para Zaqueu, Zaqueu, desce depressa que hoje me convém estar na sua casa. Zaqueu vai para casa, recebe Jesus,
Alguém comenta, murmura, faz comentário. Deixa eu falar outra coisa para você importante. Não fique preocupado com o que os outros falam. Eu me lembro que eu era menino e alguns tios iam na minha casa final de semana almoçar e tal. Quando o tio chegava lá em casa, meu pai já falava assim, 7 horas a gente tem igreja, tá? Então, como tem muita gente, tem muitos filhos, quando é às 5 horas a gente começa a se arrumar. Eu tinha uma tia que já falava assim, não se preocupe, nós viemos aqui almoçar, mas não queremos atrapalhar o horário da igreja. A hora da igreja vocês podem ir para a igreja. Ou seja, às vezes a gente fica, cerimonioso. Puxa vida, recebi as pessoas lá em casa, e aí não deu para eu ir à igreja. Querido, se posicione. Toma o teu lugar. Por quê? Porque a tua fé, a tua intimidade, a tua convicção faz a diferença com o teu posicionamento. Mas eu fui na casa do fulano, ele é da igreja, ele nem falou nada. Se ele tivesse falado, eu ia embora mais cedo. A gente ficou conversando, acho que naquele dia ele não foi na igreja não. Ou seja, muito simples, muito fácil. Não, você tem um compromisso com Deus. Zaqueu recebeu Jesus em sua casa. E ali o que aconteceu? Mas Zaqueu levantou e disse ao Senhor, olha Senhor, aqui, olha que legal, Zaqueu era um cara posicionado, Zaqueu sabia o que ele queria, Zaqueu era um cara convicto. Deixa eu dizer uma coisa importante para você, não tem nada melhor do que você estar do lado de alguém que sabe o que quer, não tem nada melhor. Eu sou um cristão, seguidor de Jesus Cristo, eu tenho fé, eu vou à igreja sim, e você precisa ir também, tá? Pronto, acabou, não tem mais conversa. Zaqueu falou assim, olha Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. Jesus não falou nada para ele, Jesus não pediu nada para ele, Jesus não falou assim, eu vou lá, mas a gente tem que conversar, porque tem uns negócios aí que tu está meio errado, tu tem que acertar isso. Não, muito pelo contrário, ele só queria ver. Jesus falou assim, eu vou lá. Só que a presença de Jesus na casa de Zaqueu o constrangeu. Por isso que eu estou dizendo para você, você precisa receber Jesus todo dia no teu coração, porque com Jesus no teu coração, você vai ser autoridade aonde você chegar. O milagre vai vir. O tempo pode ser diferente do teu, mas se você está em Deus, a tua cronologia muda, o teu tempo muda, é o tempo de Deus. Dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Olha que coisa, que agressividade de Zaqueu. Zaqueu já falou que ia dividir os bens, da metade dos bens, e se de alguém extorquir, ele sabia que tinha tomado alguma coisa de alguém, ele sabia, mas Jesus na casa dele levou ele a entender que ele precisava resolver isso, e ele imediatamente aqui diz, devolverei 4 vezes mais. Aí fica fácil, aí fica simples, aí o poder de Deus se manifesta. Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa. Olha que coisa, Zaqueu só queria ver Jesus, só queria ver, recebeu em sua casa, entendeu que precisava dividir seus bens com os pobres, que precisava devolver algo que tomou indevidamente de alguém, e por consequência, hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão. Eu não sei você, mas eu chego a ficar arrepiado, que eu fico pensando, o que passou pela cabeça de Zaqueu naquela hora?
Agora há pouco ele estava subindo na árvore só para ver Jesus. Agora ele passou a fazer parte da família. Este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Você entendeu por que eu falei que é importante não somente você vir buscar o milagre, mas é você encontrar com Jesus. Convide Jesus para estar contigo nesta situação. Pastor, tem que subir na árvore. Suba! Porque ele vai te surpreender. Onde Jesus está, coisas acontecem. Onde Jesus está, milagres acontecem. Nós somos capazes de muita coisa. Deus nos capacitou, inteligência, mas nós temos limite. Mas quando eu tenho Jesus, o que fez Zaqueu querer dividir bens, doar metade dos bens, ressarcir 4 vezes mais de que ele tinha tomado indevidamente? Aquilo era uma prática comum dele. Os bens dele foi conquistado com sei lá, com o trabalho dele, com o quê? Por quê? Ter que ressarcir, ter que devolver 4 vezes mais de que ele tomou indevidamente. Por quê? O que aconteceu? Jesus não tocou nesse assunto com ele, não cobrou ele de nada. Na verdade, a presença de Jesus faz toda a diferença. A presença de Jesus vai mudar a tua forma de ser. A presença de Jesus vai mudar a tua forma de pensar. A presença de Jesus vai mudar a tua forma de agir. Irmão, deixa eu falar uma coisa séria para você. Às vezes você está aqui buscando um milagre na tua vida, que ele só vai ser liberado quando você liberar perdão. Isso é sério. A Bíblia diz que quando chegares na casa do Senhor, estiverem indo levar sua oferta, se lembrar que tem alguma coisa contra teu irmão, não dá oferta não, vai lá e pede perdão, depois vem. Tem pessoas doentes, fisicamente e emocionalmente, porque carregam consigo a falta de perdão. E a gente pensa que pedir perdão é quando eu fiz mal a alguém. Não é não, querido. Se você tem alguém que tem dificuldade de relacionamento contigo por alguma razão, e você tem certeza que não fez nada contra ele, essa certeza é só sua, porque ele não tem, ele não se dá contigo. Alguma coisa aconteceu. Então, mesmo que você se ache certo, peça perdão. Aliás, quem está certo é mais fácil ainda de pedir perdão, ou não? Eu acho que sim. Eu estou tranquilo, não fiz nada, mas pelo sim, pelo não, querido, eu quero te pedir perdão. E eu não sei, em algum momento possa ser que eu tenha feito alguma coisa que tenha te magoado. Mas, irmão, pedir perdão na igreja não é tão difícil às vezes não, dependendo do ambiente até vai. Mas às vezes você precisa pedir perdão dentro de casa. Sabe como é que é bom começar a exercitar o perdão? Marido e mulher. Começa a brincar aí entre vocês, teu esposo e tua esposa, porque às vezes a gente não dá conta de pedir perdão dentro de casa. E vai pedir na rua? Claro que não vai. Eu estava conversando com uma pessoa que falou assim: tem 20 anos que eu não falo com meu irmão. Gente, não existe isso. Como é que uma pessoa tem 20 anos que não fala com o irmão que foi gerado no mesmo ventre, foi criado dentro da mesma casa? Tem uma doença nesse negócio. E às vezes a gente precisa que Deus faça um milagre, busca um milagre, busca uma resposta, mas a gente é egoísta. Tem um pedacinho aqui do coração que ele fala assim: não, aqui não, Deus, aqui não se mete não, aqui deixa comigo. Pode entrar aqui e tudo, mas esse quartinho aqui é o quartinho da bagunça, deixa comigo aqui, eu não quero não. Zaqueu não fez isso, Zaqueu foi espontâneo, Zaqueu permitiu, Zaqueu se deixou ser envolvido
pela presença de Jesus naquele momento ali. E aí o que aconteceu? Porque a atitude de Zaqueu de repartir os bens, de devolver 4 vezes mais aquilo que ele tinha tomado indevidamente, foi dele. Mas o que ele recebeu de Jesus? Hoje a salvação entrou nessa casa. O que é isso? Dá um aplauso ao Senhor, dá? Zaqueu, com aquele movimento que ele fez, ele não imaginava que fosse chegar tão longe. Ele não imaginava. Não, ele só queria ver. Nem falar, era só ver, nem tocar. Eu quero terminar falando para você o seguinte: o teu movimento vai fazer a diferença para o teu milagre. O teu movimento, aquilo que você precisa, aquilo que você está buscando em Deus, a resposta que você precisa, fala com Deus assim: Deus, entra na minha casa, fala comigo, Deus. Irmão, vou falar uma coisa assim de coração para você. A vida cristã é uma vida de renúncia, uma vida de conquista, uma vida de fé, de luta, mas é preciso que você tenha lealdade com Deus. Lealdade. Zaqueu sabia que tinha tomado dinheiro dos outros, sabia que tinha feito alguma coisa errada, ele sabia. Naquele momento ali ele teve lealdade de quê? De reconhecer e resolver. Então, nós temos que ter esse posicionamento, porque dessa forma você vai estar no lugar do milagre. Dessa forma Deus vai derramar sobre a sua vida. Eu quero dizer para você essa noite que o milagre que você veio buscar já começou a acontecer. Fique de pé em nome de Jesus. Quando você ouve essa palavra e você entende que tem algo maior, quando você entende que você precisa ir adiante, começou o milagre. Não se surpreenda se amanhã a resposta vier. Não se surpreenda, porque Zaqueu subiu na árvore e logo Jesus foi para a casa dele. O movimento é meu, o movimento é individual, o movimento é decisão, o movimento é coração e mente, mente e coração. É aquilo que Deus está falando contigo, que o Espírito Santo está revelando a você. Você fala assim: é isso, vai ser assim agora, agora vai ser diferente. Ou seja, você começou a acessar o ambiente do milagre. Tem alguns milagres na nossa vida que a gente está buscando, que já está na sua frente. É só você trocar daqui para aqui, ele vai. Mas às vezes você precisa convidar Jesus para entrar. Você está vindo, está orando, você tem fé, você é cristão, não tem dúvida, mas precisa um pouco mais. Um pouco mais. Não se acostume de estar nesse lugar. Queira mais. Amém? Aleluia.